Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras do programa Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje nesse nosso webinar sobre esse tema tão importante sobre o curso Undecided, né? A forma de aplicação de se candidatar no exterior sem saber ainda qual curso fazer na faculdade. Um conceito muito diferente do que temos aqui no Brasil, nos nossos vestibulares. Então, aqui espero que vocês conheçam um pouco mais essa possibilidade que existe, isso dentro do modelo de ensino americano. Bem, primeiramente, antes de nós começarmos, eu queria primeiro trazer os eventos que estão para acontecer, para que vocês possam se inscrever também. No dia 30, a gente vai falar sobre 7 casos reais, né, dos nossos alunos, desde o início do programa até o término do projeto, né, e como é que eles tiveram as oportunidades de estudar fora, quais foram as oportunidades que eles vivenciaram durante a universidade. Vamos fazer também um webinar sobre o SAT, né, quais são as notas e equivalências em relação a tipos de universidades que geralmente os nossos alunos são aceitos, com que tipo de notas, um parâmetro acadêmico aí de como se preparar, inclusive estudar para as provas em 2023. E no dia 7 a gente vai falar sobre faculdades na Itália, especificamente Fashion Business, Design, Visual Arts. A gente vai falar, vai ter a participação da Luísa, que ela é sócia-diretora de um escritório que tem uma consultoria específica para alunos que queiram fazer faculdade na Itália, Instituto Marangoni. Então, ela vai falar um pouquinho sobre essas oportunidades na Itália. Bem, e para a agenda de hoje, como vocês sabem, a gente vai fazer primeiro uma rápida introdução sobre quem é daqui para fora, para quem ainda não nos conhece. Vamos logo em seguida já entrar no assunto principal da noite, que é o curso Major, né? Como eles falam no processo de aplicação, que é o Major de Undecided, né? Ou a possibilidade de você se candidatar para o exterior como indeciso ou indecisa, sem saber ainda o que fazer em termos de formação na faculdade. Como se preparar para o processo seletivo, né, e todo esse projeto, o nosso trabalho, como que nós preparamos e ajudamos os nossos alunos na jornada, e ao final eu vou responder perguntas e respostas de vocês aqui no nosso chat. O nosso chat e o Q&A estão abertos, então vocês podem ir colocando por lá também perguntas e dúvidas ao longo da apresentação. Bem, a primeira pauta que a gente gostaria de fazer uma rápida introdução para quem ainda não nos conhece, né? Quem nós somos, a Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Somos os pioneiros do Brasil nesse assunto, já enviamos mais de 30 mil applications e já totalizamos mais de 700 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. Toda a nossa expertise, nossa bagagem, nossa experiência, resultados, base de dados, são de alunos que passaram pelo processo conosco e entraram em universidades. Ou seja, todo o trabalho daqui para fora é desenvolvido exclusivamente para alunos interessados em faculdades no exterior. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior. Cada estudante, né, tem uma equipe própria da Daqui para Fora, ou seja, apesar de sermos uma equipe grande, onde ali tem toda uma bagagem, suporte de segurança, expertise, experiência por trás, o trabalho, ao mesmo tempo, é muito individualizado para cada estudante. Em termos de países e atuação, a Daqui para Fora hoje trabalha com 4 principais países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Holanda. Aqui vocês podem ver algumas das aprovações dos últimos anos. E também para frisar a todos vocês que dentro da Daqui para Fora, nós não temos nenhuma parceria comercial, acordo com nenhuma faculdade específica. Todo o nosso trabalho é desenvolvido de consultoria para cada aluno que nos contrata. Então, o nosso grande objetivo sempre com cada aluno e família é ter certeza que cada um vai entrar na melhor faculdade possível no exterior. Para vocês terem uma ideia, hoje temos alunos em mais de 500 universidades. Então, o objetivo sempre é colocar cada aluno na melhor faculdade possível e, obviamente, dentro de uma viabilidade financeira de cada família. Falando dos resultados mais recentes, nos Estados Unidos, tivemos 32 aprovações nos top 15 e 118 nas top 30. Aqui alguns dos principais nomes, né, e aprovações que tivemos de universidade no exterior.
Estados Unidos ainda é o país de maior procura dos nossos alunos, então onde nós temos a maior quantidade de resultados de alto nível. Falando das faculdades canadenses, tivemos 67 aprovações em faculdades que estão entre as 100 melhores do mundo, e entre Reino Unido e Holanda tivemos 51 aprovações em faculdades que também estão entre as 100 melhores do mundo. Então, aqui é só para mostrar para vocês, né, um pouquinho da nossa experiência, da nossa expertise no assunto, os resultados mais recentes da nossa turma, e dizer para que cada estudante, cada família interessada nesse processo, né, e que queira entender um pouco mais como funciona o nosso trabalho, como que nós conseguimos ajudar e orientar o estudante nessa jornada e tornar esse projeto possível e viável, entre em contato conosco para que vocês conheçam um pouco mais o nosso trabalho individual. O primeiro contato é sempre bom também através da nossa análise de perfil. Aqui no chat eu coloquei o link direto, que é uma forma inicial que nós temos de contato com os alunos. Por ali vocês colocam suas informações iniciais e, a partir dali, nós fazemos um primeiro contato de volta com cada um para possivelmente agendarmos uma reunião inicial. Aqui, aproveitando também a análise de perfil, como eu mencionei, que é, né, também uma forma de vocês entrarem em contato, tá? Mas aqui no chat vocês podem ter acesso ao link direto, tá? E aí vamos já na principal pauta da noite, né? Undecided, né? Na tradução literal é indeciso, né? E o que isso quer dizer, né? Quando a gente pensa no nosso vestibular aqui do Brasil, né? E a possibilidade, a necessidade de definir o seu curso de formação já no vestibular é algo que aflige muitos alunos, né? Aqui a gente trouxe alguns dados interessantes, e aqui a gente viu que 60% dos jovens no Brasil ainda têm dúvidas quanto ao seu futuro profissional, né? Isso foi feito uma pesquisa da Expo CAE em 2019, né? Que é uma rede de capacitação, profissionalização. E, além disso, quando a gente olha alguns resultados, né, sobre o assunto, sobre teste vocacional, sobre né, definição de curso, só no Google existem, em média, por ano, 19 milhões de buscas em relação a teste vocacional. Quando a gente olha ainda outros dados em relação a desistências de cursos universitários no Brasil, entre 2010 e 2019, 59% dos alunos desistiram no meio do curso universitário. E o que isso quer dizer para nós, né? Principalmente no aspecto individual de cada aluno, nesse momento de definição de faculdade ou de curso, na verdade, né? Quando a gente olha o nosso cenário aqui no Brasil, o que se tem muito são cursos já muito pré-definidos, né, ou já muito mais estabelecidos e muito populares no acesso para faculdades, né? Principalmente medicina, o direito, engenharias. Então, a nossa formação e o nosso modelo de pensar na definição de curso tem muita relação com o seguinte. Primeiro, né, a gente trouxe aqui até um exemplo, né? Imagina uma aluna, né, a Isadora, que ela tem um sonho, né, durante o ensino médio dela, ela tem uma paixão por moda e ela gostaria muito de entrar nessa área, de empreender em moda, quem sabe até ter a sua própria coleção futuramente, e é justamente a área que ela se interessa. Só que olhando a Isadora, né, nesse exemplo, ela vê que, na verdade, no círculo da vida dela, né, da família, todos se formaram em medicina. Ou seja, tem uma grande já influência em medicina dentro de casa, né? Isso, consequentemente, já traz para a Isadora, né, qualquer aluno dentro do seu núcleo familiar, uma relação muito próxima, uma influência muito próxima daquilo que já se faz dentro de casa. Aí, né, o pai dela, né, ainda dentro desse exemplo, faz, né, a clássica frase: faz medicina, ganha um dinheiro e depois você pode escolher o que você quiser. Ou seja, dentro dessa lógica, né, que se passa ainda no nosso conceito do Brasil, nas formações que tragam, de alguma forma, estabilidade, né,
futuramente, para essa jovem, muitas vezes não é o que se deseja, né? E faz-se puramente no automático. Então, nesse caso, se a Isadora, né, toma uma escolha como essa, faz medicina, faz 4 anos de algo que ela nunca quis, né, só para agradar o outro, né, ou quem está fora, ela torna-se uma pessoa infeliz, né, uma jovem que não está satisfeita com a escolha e muitas vezes nem sabe-se por quê. Nunca se parou para pensar do lá atrás do que talvez a motivasse ainda mais. E agora, nos Estados Unidos, né, pensando nesse modelo de definição e de escolha, e ainda nessas incertezas que existem, né, na vida dos jovens que estão no ensino médio e ainda se descobrindo em relação ao que de fato querem ou não, lá não é tão diferente quanto aqui no Brasil. Essas relações, essas influências dentro de casa, né, são presentes também. Porém, dentro do modelo de ensino americano, existe uma grande alternativa. Tá? E aqui um dado interessante para vocês. Né? De acordo com algumas pesquisas recentes, cerca de 20% a 50% dos alunos começaram as universidades nos Estados Unidos como indecisos. Ou seja, os alunos foram aprovados nas universidades com a nomenclatura de indecisos. Ou seja, não sabiam, não declararam para a universidade, na sua admissão, o que gostariam de fazer. Então, isso já traz aqui o quanto é real a possibilidade de você aplicar como indeciso na sua candidatura em faculdade no exterior. E vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Tá? Primeiramente, né, o que são os majors, né, os cursos de formação? Os cursos são né, onde o aluno vai escolher, de fato, o que quer fazer na faculdade, qual vai ser a sua formação final. Né? Para vocês terem uma ideia, nas faculdades americanas, em média, as faculdades vão oferecer mais de 200 cursos de graduação. Aqui o exemplo da Ohio State University, ela oferece mais de 200 cursos. Já havia universidades com mais de 300, 300 e muitos, 200 e poucos. Então, existe uma diversidade gigantesca em relação a isso. As faculdades, ou seja, elas oferecem desde os cursos mais tradicionais, né, como nós conhecemos aqui no Brasil, economia, administração, as engenharias, ciência da computação, comunicação, cinema, jornalismo, etc. Só que no exterior existem muitos cursos que muitas vezes aqui no Brasil ainda não existem, ou se existem, só existem a nível de pós-graduação, como, por exemplo, inteligência artificial, nanotecnologia, biometria, biotecnologia, neurociência. Então, existem uma gama de cursos no exterior que muitas vezes, ainda aqui no Brasil, não chegaram, ou se chegaram, não existem a nível de graduação. Tá? E aí, qual é a grande diferença no modelo de ensino americano, né, do curso, na definição do curso de fato? Nos primeiros 2 anos, como vocês podem ver aqui essa ilustração da pirâmide, né, dos 4 anos de graduação, os primeiros 2 anos se dá o que eles chamam de General Education, ou educação geral. Nesses primeiros 2 anos, é uma base, né, que as faculdades consideram como base necessária para qualquer tipo de profissional futuramente. São habilidades que esses jovens precisam ter, independente do seu curso de formação. E somente ao final do 2º ano de faculdade é onde esses alunos, de fato, precisam declarar de formação. É o que eles chamam de declare the major, né? Ou seja, declarar e afirmar para a faculdade qual vai ser o seu curso de formação. Ao longo dos últimos 2 anos, do 3º e 4º ano, é onde os alunos cursam as matérias específicas dentro daquela área escolhida. Mas vejam aqui bem que nos primeiros 2 anos, os alunos passam necessariamente por o que eles chamam de educação geral. E aí vamos falando dessas diferenças. Então, esses primeiros 2 anos de graduação de educação geral, o que esses alunos fazem de fato? Né? Geralmente, esses alunos vão ser exigidos aulas de escrita, de matemática, de oratória, economia ou finanças. E ao longo de todos os anos,
é necessário escolher mais 4 matérias eletivas durante todos os anos. Ou seja, esse aluno ele vai necessariamente estar livre e exposto a outras áreas que ele tenha talvez interesse. Então, essa liberdade de escolha nas eletivas, em completamente áreas distintas, traz o aluno a oportunidade de experimentar áreas que talvez ele não conheça num primeiro momento. Mas vamos lá. Será que é igual de fato para todo mundo, esses 2 primeiros anos básicos? Vamos fazer o seguinte exemplo. Vamos supor que inicialmente o João e a Maria, que entraram na universidade, o João inicialmente falou que gostaria de fazer cinema e a Maria falou que gostaria de fazer engenharia. Mas só que lembrando, aqueles 2 anos são básicos. Então, eles ao longo dos primeiros 2 anos podem mudar de ideia se quiserem, inclusive. Mas o que cada um vai cursar naqueles 2 anos básicos acadêmicos? Quando eles precisarem fazer a matéria de escrita, né, o João vai escolher uma matéria de roteiro e redação criativa para cumprir a exigência de escrita. Já a Maria ela vai escolher uma matéria que cumpra essa exigência de redação, mas uma redação já técnica e para projetos. Ou seja, existe um leque, uma gama de opções de diferentes matérias dentro da mesma área onde os alunos precisam cumprir a exigência básica daqueles 2 anos. Seguindo, para cumprir a exigência de matemática, o João vai pegar uma matemática bem básica, já que ele quer entrar na área das artes, mas ele precisa cumprir com aquela exigência, ele vai fazer uma matéria de estatística e uma de álgebra. Já a Maria, que pretende fazer economia, né, que é a área que ela está pretendendo fazer, ela já vai para uma matemática mais avançada. Ela já vai fazer um cálculo 1 e um cálculo 2. Agora, de oratória, o João tem lá diversas possibilidades de oratória que ele pode cumprir aquela exigência, e o João provavelmente vai escolher uma matéria de atuação. Já a Maria, que pretende fazer engenharia, pode fazer uma aula de apresentação de projeto, né? E já na área de economia, que é uma exigência também, ou finanças que os alunos precisam cumprir, o João poderia fazer uma matéria de orçamento para filmes, e já a Maria poderia fazer uma aula de macroeconomia. Ou seja, os 2 anos básicos não são iguais para todo mundo, mas eles cumprem as exigências para todos os alunos, independente da área que o aluno queira fazer posteriormente. O aluno ele pode ir calibrando as matérias de acordo com o que futuramente pense em fazer, mas ao longo daqueles 2 anos, o aluno pode mudar de ideia sem problema nenhum em relação ao que queira se formar. E, de novo, além disso, todos os anos é necessário escolher mais 4 matérias eletivas. Então, esse exemplo é um exemplo claro para trazer para vocês o quanto aquela base inicial da educação geral é importante para todos os alunos, independente se o aluno saiba ou não o que queira fazer. E dentro daqueles 2 anos, os alunos também podem customizar as suas matérias, as exigências que precisam cumprir naqueles 2 anos, de acordo com seus planos futuros. Tá? Além disso, existe a possibilidade de uma dupla graduação, porque naqueles 2 anos iniciais, os alunos podem se apaixonar em mais de uma área. Ou seja, o João poderia ter feito uma aula de oratória para filmes, mas também ter feito uma aula de introdução à comunicação e gostado também do assunto, e se formar nos 2 ao mesmo tempo, em filme e comunicação. E aqui tem algumas combinações de dupla formação que nós já vimos os nossos alunos terem. Psicologia e empreendedorismo, engenharia e antropologia, design de games e marketing, cinema e tecnologias, cinema e música, cultura digital e novas mídias. Então, nesse aspecto desses 2 anos também, traz a oportunidade do aluno construir o seu currículo e ter uma experiência de matérias introdutórias em outras áreas que talvez desperte uma outra área de interesse. E assim, ao final do 2º ano, o aluno não só declarar um major, né, ou um curso, mas sim um double major, uma dupla graduação. Então, imagina o aluno sair ao final dos 4 anos com uma dupla graduação ao mesmo tempo e podendo ser em áreas completamente distintas. É um jovem que vai estar ainda mais pronto para o futuro.
Mas, né, podem ficar calmos porque as universidades não simplesmente jogam os alunos ali nos primeiros 2 anos e o aluno se vira e vai fazendo as matérias que der e vier. Não é assim. Cada estudante tem uma ajuda muito boa dentro das universidades, principalmente com o que eles chamam de Academic Advisor, que são pessoas responsáveis individualmente por cada estudante para justamente dar esse direcionamento de quais matérias e como construir a sua grade curricular de acordo com as suas áreas de interesse. Então, os Academic Advisors são as pessoas responsáveis por justamente ajudar os alunos a atingirem seus objetivos futuros, a mostrar os requerimentos para cada curso e escolher essas matérias específicas, como formatar a sua grade curricular acadêmica, principalmente nos primeiros 2 anos, né, a trazer essas opções de cursos introdutórios, mudanças das agendas de aula, né, para melhorar a adaptação do aluno. Então, se o aluno está fazendo uma aula muito puxada num semestre e aí precisa ter mais tempo de estudo, talvez pegar uma outra matéria um pouco mais fácil, para ele ter um pouco mais de fôlego de estudos, e ver todo o cenário acadêmico do aluno, tanto no sentido de orientar em quais matérias realizar e instigar suas áreas de interesse, e também como ter um sucesso acadêmico dentro da universidade. Além como é que ele poderia, talvez, fazer um double major, né? Quais seriam as matérias que poderiam ser conciliadas para ambos os cursos, talvez, de interesse do estudante. Então, as faculdades elas têm muito, muito recurso e dão muito suporte em relação a isso. Além disso, tem os Career Centers, né? Que aí já vai muito dentro dos alunos que já estão na sua área de interesse e aí preparam esses alunos para a carreira, para o mercado, oferecem possibilidades de desenvolvimento para o mercado de trabalho, ensina o estudante como buscar emprego, né? Quais são os principais sites, como é que você deve preparar o seu currículo, fazer algumas simulações de entrevistas, inclusive, conecta os jovens com o mercado, com as empresas parceiras. Nas faculdades americanas, principalmente, as faculdades elas são grandes centros de recrutamento do mercado, então existe uma conexão muito grande entre instituições e universidades, e estimula muito os networkings, né, entre os ex-alunos das universidades também. Então, o Career Center ele é muito designado para os alunos que já estão com seu major definido, né, com seu curso definido, e já estão se preparando, né, para o mercado de trabalho e precisam se desenvolver em estágios, para entrevistas, currículos e etc. Né? E aí, como testar se o aluno gosta ou não, né? Primeiramente, gosta ou não daqueles cursos, né? Ou do seu major. As faculdades elas têm muitos recursos, né? Como o Centro de Empreendedorismo, os clubs, as organizações estudantis, né? Grupo de investimento, o Centro de Engenharia, música, cinema, teatro, artes plásticas, esportes, as engenharias. Então, dentro da própria universidade, os alunos eles conseguem ter pequenas experiências durante o seu ano letivo para ter uma vivência real daquele mundo, daquele ambiente, conversar com pessoas, trocar ideias com outros alunos que tenham suas mesmas áreas de interesse, para ver se justamente aquela definição, aquele curso que pretenda fazer na faculdade faz sentido ou não. E aí, pronto, o aluno escolheu, né, passou os primeiros 2 anos, né, teve todo o suporte do Academic Advisor, escolheu o seu curso, e aí, como é que funciona, né? O aluno continua aproveitando os recursos que a faculdade oferece, né, para se desenvolver mais naquela área, então se engajando muito mais nas organizações estudantis dentro daquela área específica, tá? E, além disso, conciliar dentro de um planejamento acadêmico com o Career Center que as universidades oferecem. Então, conciliar aulas com oportunidades de desenvolvimento profissional, tanto a nível de estágio e pós-formatura também, é essencial para oportunidade, né, e um sucesso pós-faculdade.
né? E mesmo assim, o aluno, né, definiu o curso, né, achou que era aquilo e não gostar, né? Como a gente falou, né, existe essa possibilidade, né? Naqueles 2 anos definiu, mas talvez mude de ideia no final do primeiro ano. A gente viu que um estudo recente mostra que 52% dos alunos mudam de curso pelo menos uma vez ao longo do período universitário. A Ohio State University ela fez esse levantamento e os números são maiores. 75% dos alunos mudam de inclinação ou de curso de definição pelo menos uma vez durante a sua carreira universitária. Ou seja, aproveitar esses 2 primeiros anos para mudar de ideia é essencial para os alunos tomarem uma decisão muito mais assertiva. Então, já vi muito dos nossos alunos que inicialmente, ao entrarem na faculdade, disseram que queriam um curso, no final do primeiro semestre mudaram de ideia, no final do segundo semestre mudaram de ideia novamente, fizeram uma aula de uma matéria completamente diferente, aí mudaram novamente. Então, durante esses 2 anos é muito comum, e os pais precisam ficar tranquilos em relação a isso, do aluno, de fato, mudar muito das suas ideias ou de decisão do curso. Mas, ao chegar no final do segundo ano, aí sim já vai ter que ter essa definição. E aqui, inclusive, a gente trouxe alguns exemplos, né, desses alunos e como eles mudaram, né? O Pietro, por exemplo, ele começou a se preparar conosco lá no primeiro ano, né? E inicialmente o curso dele de interesse era economia e literatura. Ele aplicou dizendo que queria esses cursos, né? Entrou em Harvard, mas vai se formar em psicologia. Ou seja, mudou completamente do que inicialmente ele falou lá atrás na candidatura. A Marina, quando começou a se preparar conosco, lá no 9º ano, inicialmente falou que queria fazer engenharia naval, entrou na Northwestern e hoje vai se formar em engenharia mecânica. Então, você vê aí que já tem um pouco mais de relação com o que inicialmente ela pensava. Já o Gabriel começou a trabalhar conosco no 2º ano do ensino médio, inicialmente falou que gostaria de fazer jornalismo esportivo, entrou na University of Nebraska e vai se formar em administração e jornalismo. Ele vai fazer uma dupla graduação nas 2 áreas. Então, ele viu que não só era jornalismo, mas ele se encantou também com administração, negócios de uma forma geral, né? E aí, quais são os próximos passos, né? Primeiramente, é entender que essa possibilidade de se candidatar para o exterior, né, de você ter uma oportunidade, de ter uma aceitação em uma faculdade no exterior, é muito possível, viável, principalmente se preparando com antecedência. Então, como se preparar e quando começar a pensar nesse assunto? Letícia, eu não sei ainda o que eu quero fazer, não sei qual curso eu quero fazer, não tem problema nenhum se você não souber o que quer fazer na faculdade. Seja no primeiro ano, no 2º ano ou até mesmo no 3º ano. Começar o trabalho conosco no programa e de candidatura para o exterior não está vinculado a você já ter um curso definido. Não existe essa demanda ou essa necessidade, tá? Cerca de 70% dos nossos alunos, daqui para fora, que começaram a preparação conosco, não tinham ainda definido o curso na faculdade. Então, de novo, é para frisar que para começar um processo de candidatura para o exterior, não é necessário já saber qual curso queira fazer na universidade, tá? E aí, como se pode se preparar para esse processo, né? E isso se dá, inclusive, muito do nosso trabalho junto com os nossos alunos. Primeiramente, ter boas notas na escola, se dedicar academicamente à escola, muito importante. Estudar inglês, né? Ter uma boa base de leitura, de escrita, gramática, ter um vocabulário mais robusto do que se sabe em cursos de inglês, né? Cursos triviais. Se preparar para as provas, né? Tanto a prova do SAT ou o ACT. Algumas faculdades também vão exigir o Enem, né? Mas basicamente o SAT ou o ACT. Além disso, se desenvolver nas atividades extracurriculares, nos projetos, né? Se engajar nesse sentido. E também se desenvolver no portfólio artístico, caso você tenha interesse em alguma área artística, tá? Então, esses são os principais pilares que nós sempre recomendamos para os nossos alunos. E aqui os últimos slides para
apresentar para vocês como que nós conseguimos preparar e orientar os alunos nessa jornada. Na fase de preparação, nós começamos o trabalho a partir do 9º ano, que vai até o final do 2º ano, até mesmo o início do 3º ano, onde cada aluno tem um mentor específico de preparação que acompanha o estudante academicamente, o planejamento das provas, o desenvolvimento das atividades extracurriculares, as provas, para chegar no 3º ano, que é a fase da candidatura, nas fases importantes de execução da aplicação, seleção das faculdades, envio das applications, redações específicas, toda a parte pré-embarque do estudante, e ao longo dos 4 anos nós continuamos dando suporte para os alunos e famílias também. E aí, para fechar, né, os próximos eventos, novamente para lembrá-los, no dia 30 a gente vai fazer um webinar sobre casos reais, no dia 5 a gente vai falar sobre provas do SAT, notas do SAT e tipos de faculdade, né, mais ou menos que notas cada aluno tem tirado para entrar em que tipo de faculdade, e no dia 7 de dezembro, faculdade na Itália, e aí falando aí já especificamente sobre a Marangoni e Belas Artes de uma forma geral na Itália. Então, vou deixar agora para, nos últimos 10 minutinhos, perguntas e respostas, né? E aqui eu queria deixar aberto para o chat e o Q&A, caso vocês queiram ter alguma dúvida específica. De novo, coloquei aqui no chat a nossa análise de perfil, onde vocês podem entrar direto aqui no link e realizarem esse primeiro contato da análise de perfil conosco também. Tá certo? Estou achando que não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida específica agora. Novamente, espero que vocês tenham gostado da apresentação de hoje, tenham aprendido um pouquinho mais sobre esse modelo de ensino americano, né? Essa possibilidade de se aplicar sem ter o curso definido nas universidades, o que traz muita liberdade e um momento para o aluno explorar diversas áreas durante os 2 primeiros anos na universidade. E qualquer outra dúvida pontual ou específica, podem entrar em contato conosco, que estaremos aqui para ajudá-los e prepará-los. Tá? Não, aplicar undecided não prejudica em nada a aplicação. Tá? Então, a gente, né, sempre no trabalho avalia cada perfil, cada estudante, né, se o aluno realmente não souber, não tem problema algum aplicar como undecided. Tá? Então, Vivian, em termos de aprovações em 2022, nós tivemos somente 4 alunos que não entraram em nenhuma universidade. Tá? Todos os nossos alunos, nós temos resultados quase que 100% de aprovações em todos os anos, porque nós fazemos um trabalho muito customizado de acordo com as chances admissionais de cada estudante e cada faculdade que está realmente dentro das expectativas acadêmicas de cada aluno. Então, esse é um trabalho muito minucioso, muito no detalhe de cada faculdade, cada recomendação e estratégia de como cada aluno vai aplicar para cada faculdade. Então, é um trabalho muito específico, onde cada estudante tem, inclusive, um mentor só para isso, para entender e avaliar e selecionar as melhores faculdades para cada um. É realmente incrível. Então, seguindo as orientações, né, cumprindo com o passo a passo, né, o estudante fazendo a sua parte dentro do programa, com o que a equipe exige, né, fazendo a sua parte acadêmica, é para esse projeto dar certo no final. É para que esse aluno tenha, lá na frente, pelo menos, inclusive, 3, 4 aprovações para poder escolher para onde, de fato, vai no exterior. Então, é um trabalho muito assertivo nesse sentido. Tá? Beleza, então, pessoal, obrigada novamente pela presença de todos, espero revê-los em um próximo encontro e uma boa noite a todos. Até a próxima, pessoal. Obrigada.